Olá, bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade PAFE. Essa é a nossa terceira aula. Nosso tema de hoje é a BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. E vou contar um pouco para vocês a respeito da nossa comunidade, né? Essa comunidade PAFE eu criei no intuito de ajudar, né, os professores a estudarem, a organizar os estudos, para que a gente possa ser aprovado no concurso público da Prefeitura de São Paulo para o cargo de PAFE, que foi autorizado pelo prefeito Ricardo Nunes, com previsão de 3.000 vagas para o cargo de PAFE. Tendo em vista esse concurso, né, nós ainda não temos edital, porém já temos autorização e em breve será lançado edital. Então, o nosso preparo para o concurso já começa antes, certo? Para a gente ter mais chances de aprovação e de ter uma boa classificação. Tendo em vista que esse concurso, ele prevê aí a prova prática também, que é um diferencial da Prefeitura de São Paulo, que há pouco tempo que foi incluída. O último concurso também teve prova prática, né? E agora mais uma novidade, né? Que é a prova psicológica. Então, vai ter um teste psicológico. Fora a prova que a gente já está acostumado. Que a gente ainda também não sabe a banca, mas acreditamos que em breve saberemos. Então, essa comunidade, ela tem um grupo no WhatsApp, né? Eu libero diariamente vídeos, de acordo com o nosso cronograma de estudos. Esses vídeos, eles são abertos para todos, para quem quiser, para quem precisar, né? São vídeos curtos, de 15 a 20 minutos, visando que muitos professores já estão atuando, não tem muito tempo de estudo, precisa estudar ali, às vezes, na hora do almoço, né? Para quem tem hora de almoço. Então, são vídeos curtos, visando mais a constância mesmo dos estudos. Eu também libero para quem está na comunidade, além dos vídeos que são para todos, para quem entra para a comunidade terá o PDF da aula, mais o mapa mental, que é muito bacana, tá? Para entrar na comunidade, você pode ir no meu perfil aqui no YouTube e buscar lá o link do meu WhatsApp e entrar em contato comigo, tá? A mensalidade é de R$19,90 para eu poder auxiliar aí nos seus estudos, na organização, além de uma agenda que eu preparei, né, de conteúdos, né, programados para o estudo e tal. Sábado também, dia de sábado, nós teremos um pequeno simulado. Então, assim, é um auxílio, tá? Que eu vou dar para vocês e vocês para mim também, né? É uma troca, na verdade, porque ensinar sempre é uma troca, né? E nós aprenderemos juntos para poder passar nesse concurso. Então, vamos seguindo. Hoje nós vamos falar das 10 competências gerais da BNCC, ok? Então vamos lá, as 10 competências gerais da BNCC. Aula 3. O objetivo da aula é compreender o que são as competências gerais da BNCC, identificar as 10 competências gerais da educação básica, reconhecer como a VUNESP costuma cobrar esse tema em provas. Por que VUNESP? Porque geralmente a Prefeitura de São Paulo contrata a VUNESP como banca oficial. Então vamos esperar para ver, pode ser que seja FGV, pode ser que seja outra, mas geralmente a VUNESP vamos estudar pensando na banca da VUNESP, ok? Relacionar as competências à prática docente do PAFE e resolver questões sobre o assunto com maior segurança. Introdução. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais que todo estudante brasileiro deve desenvolver ao longo da educação básica. Entre seus principais elementos estão as 10 competências gerais, consideradas um dos assuntos mais cobrados em concursos da área educacional. Para o cargo de PAFE, é fundamental conhecer essas competências, pois elas orientam o planejamento pedagógico, as metodologias de ensino e a avaliação dos alunos. A VUNESP costuma cobrar nome das competências, finalidade de cada uma, relação com a educação integral e situações práticas do cotidiano escolar envolvendo as competências. Desenvolvimento do conteúdo. O que são competências gerais? Então, a BNCC define competência como a mobilização de conhecimento, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana,
do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As 10 competências gerais devem ser desenvolvidas de forma transversal durante toda a educação básica. Primeira competência, conhecimento. Valorizar e utilizar os conhecimentos construídos historicamente sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O que mais cai em prova? Conhecimento não significa decorar conteúdo de forma passiva. Significa compreender, contextualizar, aplicar o que foi aprendido na realidade, na prática, certo? Pegadinhas da banca. A banca troca memorização por conhecimento. Lembre-se, a BNCC não defende o ensino baseado exclusivamente na memorização descontextualizada. O que decorar? Conhecimento é igual compreender, utilizar e transformar a realidade. Então, quando eu adquiro conhecimento, né, eu transformo a minha realidade, eu compreendo aquilo, eu vou utilizar o meu conhecimento para transformar a minha realidade, ok? É bem fácil, né? A primeira competência, conhecer, conhecimento. Questões de fixação, 1 a 5. Eu não vou ler as questões com vocês, tá? Vocês podem ler as questões aí de 1 a 5 e tentar responder. No fim dessa aula vai ter o gabarito comentado, para que essa aula não fique muito longa. Então você pode ouvir a aula toda, depois vir e responder, tentar responder as questões conforme o seu tempo, ok? Segunda competência, pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. O que mais cai em prova? Desenvolvimento do pensamento crítico, estímulo à pesquisa, formulação de hipóteses e resolução de problemas práticos. As pegadinhas, a BNCC não defende o ensino passivo ou aceitação à crítica de verdades prontas. O que decorar? Pensamento científico é igual questionar, investigar, analisar criticamente, criar soluções, né? Vamos, vamos pensar num exemplo de pensamento científico? Por exemplo, a criança vê ali uma rasteirinha de formiguinhas, as formiguinhas enfileiradas, né, levando folhinhas tal. É uma coisa que costuma acontecer da gente mostrar, olha a formiguinha levando, né, comidinha para ela. Então, para que será que a formiguinha faz isso? O que será que acontece com a folhinha dela? Então, assim, você tentar trazer a criança para um pensamento científico, tá? De entender, tentar investigar, analisar criticamente, tentar imaginar, né? E criar a solução dos problemas ali. Então, é assim que a gente vai gerando, né, essa curiosidade, essa vontade de entender, de aprender o porquê das coisas, né? Não só aceitar os fatos como são, mas entender o porquê das coisas. Eu acredito muito que desta forma, né, a gente estimula o pensamento científico, crítico e criativo, tá? E que é a segunda competência da BNCC. Aqui, em seguida, vai ter mais 5 questões, né? E aí vocês leem com calma, respondem. Terceira competência, repertório cultural. Explicação. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. O que mais cai? Valorização da diversidade cultural, muito falado, né? Vivência artística, patrimônio histórico, fruição da arte em suas diferentes formas. Pegadinhas, a BNCC não valoriza apenas a cultura erudita ou eurocêntrica. Engloba a cultura popular, local, periférica e global, ok? Então, a BNCC, ela não vai levar conteúdo somente para questões
europeias, erudita, eurocêntricas, né? Ela abrange todas as culturas, afrodescendentes, diversas culturas, né? Como forma de conhecimento. Aí, então, a gente vai ter que tomar cuidado, né? Para não cair em pegadinhas desta forma, ok? O que decorar? Repertório cultural é igual valorização da diversidade cultural, fruição e participação artística, certo? Mais 5 questões para vocês responderem a respeito desse pequeno texto. Ó, tá muito fácil, né, gente? Ó, tá mastigadinho, assim, bem didático, bem curto, para fácil entendimento, para fácil memorização. Então, aproveitem, tá? Quarta competência, comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como Libras e escrita, corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimentos das línguas artísticas, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos. O que mais cai? O uso de múltiplas linguagens, verbal, não verbal, corporal, artística, científica e digital. Eu acredito que nessa próxima prova da prefeitura vai cair bastante sobre a linguagem digital, tá? Que está em alta, né? Uma vez que agora ela está dentro do conteúdo escolar, né, da educação básica. Então, eu acredito que vai cair bastante. Porém, é só uma, né, das formas de linguagem. Tem a verbal, que é como a gente fala, né? Então, a BNCC, ela visa como competência a comunicação verbal, que é a fala, desenvolvimento dessa fala, né? A corporal, né? Aqui, ó, eu tô falando com vocês, movimentando minhas mãos, é uma forma de também comunicação corporal, entre tantas outras comunicações corporais. Artística, né? E científica e digital. Então, a BNCC, ela vê essa comunicação aí no geral. Pegadinha. Comunicação não se restringe apenas a falar. Ler ou escrever na língua portuguesa abrange todas as formas de expressão humana. O que decorar? Comunicação é igual a expressar, compartilhar, escutar e compreender por meio de múltiplas linguagens. Seguem aí mais 5 questões para vocês lerem com cuidado, com calma, tentar responder para fixar bem esse conteúdo. Quinta competência, cultura digital. Acabei de falar, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo. O que mais cai? Uso reflexivo, crítico e ético das tecnologias. Cidadania digital e autoria na era da informação. O que ele está falando aqui de ético, né? Uso reflexivo, crítico. Então, assim, quando a gente fala de cultura digital, a gente tem que pensar logo, né, assim, na ética, né? De não plagiar conteúdos, que é uma forma de ética, né? E que deve ser ensinado. Autoria, né? A questão do plágio, né? Da autoria, que eu acabei de falar. Uso reflexivo, pensar, será que isso está certo? Buscar outras fontes, buscar a fonte daquilo que está se pesquisando na internet. Então, assim, é uma competência bem abrangente também, que realmente é de grande valia, né? Pegadinha, a BNCC não propõe apenas acesso passivo ou mero uso instrumental de computadores e celulares. Exige postura ética e crítica. Então, é aquilo que eu já estava falando, né? A questão da ética, não plagiar, não copiar, ter autoria própria. A questão da crítica, será que aquilo está certo? Será que isso está certo? Onde eu posso ver mais desse conteúdo? Buscar ali a fonte daquela informação, né? E o que decorar? Cultura digital é igual uso crítico, ético, reflexivo e produtivo da tecnologia. Tá fácil, né? Tranquilo até aqui. Então vamos, se puder, quiser pausar, reler, compreender as coisas com bastante calma, né? Tentar fixar. Aí vem agora 5 questões de fixação. Você pode pausar agora e tentar responder, ou voltar depois do fim do vídeo para tentar responder, certo?
Ainda nessa página, a gente tem aqui as competências de 6 a 10. Síntese e foco em concursos. Sexta competência: trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. O que decorar? Autonomia, protagonismo e planejamento do futuro, mundo do trabalho. Gente, a projeto de vida já é uma matéria, tá? Estudada nas escolas estaduais aqui do estado de São Paulo. E assim, é uma coisa importante, né? Tá dentro da BNCC. Pensar no futuro, né? Exercendo aí a cidadania, e, com liberdade, autonomia, né? Como tá falando aqui. Ter uma consciência crítica de tudo, né? A gente tem ajudar os nossos alunos a desenvolver e nós também precisamos ter essa consciência crítica e responsável. Questionar muitas vezes, será que aquilo está certo? Será que não? Não é? Sétima competência, argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias. Pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com postura ética. O que decorar dessa competência? Argumentar com fundamentação científica, fatos e respeito aos direitos humanos. Gente, quando a gente faz um curso de ensino superior, todos os trabalhos que a gente faz, eles precisam ter referência, certo? Então, nós fazemos lá nossos trabalhos na faculdade, no ensino superior, na pós-graduação, que seja, sempre tem que ter referência, porque a gente não pode argumentar com aquilo que está na nossa cabeça, a gente tem que ter fundamentação científica daquilo que nós estamos falando, afinal de contas, né, os nossos trabalhos, eles são vistos como pessoas que estão em formação, vai ser um profissional, né? Pensando nisso, vamos lembrar um pouco de quando a gente estava na escola. O que a gente entendia de fundamentação científica? Muitas vezes, nada, né? Muitas vezes a gente foi entender e procurar saber e compreender assim, até apanhando da matéria, muitas vezes, né, na faculdade. Então, assim, eu chamo a atenção de vocês para isso, tá? Quando estiverem em sala de aula, tentar já criar nos seus alunos essa competência de argumentação com fundamentação científica. Vou passar um trabalho para minha turminha. Aqui o nosso concurso, os nossos estudos hoje, eles são voltados mais para PEIF. Mas isso é uma coisa interessante, porque a BNCC ela rege toda a educação básica, né? Se você já é um professor, já dá aula, às vezes até no ensino médio, ensino fundamental 2, né? Sempre lembre disso, prepare o seu aluno para a faculdade, para ele não sofrer igual a gente sofreu muitas vezes, tá? Então, tenta fazer isso nele, criar isso nele, argumentação baseada em fundamentação científica. Passa os trabalhos para os seus alunos e peça para eles trazer referências diferentes, mais que uma, exija, né? Porque geralmente ensino fundamental 2 tem uma preguiça de fazer trabalho, mas enfim, no mínimo 3 referências. Para quê? Porque aí já ia a hora de você explicar. Toda argumentação tem que ter fundamentação científica. Mas como que eu vou ensinar isso para o Fundamental 1? Fundamental 1 faz trabalhinhos? Põe lá, já vai explicando. Olha, tem que colocar da onde você tirou esse assunto, né? Então, assim, eu acho isso muito importante. A argumentação, né? Não é falar bobeira, não é falar baboseira, não é falar o que acha, mas é uma argumentação aqui baseada em fundamentação científica, ok? Oitava competência, autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com a autocrítica
e capacidade para lidar com elas. O que decorar? Saúde física, emocional, inteligência emocional e autoconhecimento. Gente, que competência linda, não é? Autoconhecimento e autocuidado. Mas é uma coisa interessante que até nós, professores, né, muitas vezes deixamos de lado o nosso autocuidado, né? Então, assim, é importante a gente avaliar, né, essa competência, ler criticamente ela, tentar se exercer ela na nossa vida, porque como você vai ensinar o teu aluno o teu autocuidado se você não tem autocuidado? Uma vez que a gente já sabe que as crianças, elas aprendem não pelo que você fala, mas pela vivência, pelo que ela vê também, pelo que ela convive. Então você não tem o seu autocuidado ali, você não se autoanalisa, não sabe definir os sentimentos que você está sentindo. Como que você vai ensinar o seu aluno, né? Então, assim, é importante a gente também pegar essa competência pra gente. Vamos pegar pra gente, né? Desenvolver nós, autocuidado, autoconhecimento. Tentar identificar, poxa, eu tô tão nervosa essa semana, por que será? O que está acontecendo comigo? O que será que está, né? Se observar, é importante parar um pouco, respirar fundo, né? Observar o que está acontecendo, para que a gente possa ensinar os alunos dessa forma, né? E uma vez que isso acontece, a gente vai lembrar na hora da prova. Poxa, olha que legal, né? Entre as 10 competências, eu lembro do autocuidado e autoconhecimento. Olha que interessante, porque eu exerci em mim. Então, ficou mais fácil de eu lembrar para minha prova, certo? Seguindo aqui, nona competência, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grandes grupos, e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. O que decorar? Empatia, resolução pacífica de conflitos, diálogo e respeito às diferenças. Então, a nona competência vai falar de empatia e cooperação, certo? Não precisamos nos aprofundar, tá bem explícito, bem resumido, né? Então, é empatia, pensar no próximo, lembrar que vivo em sociedade, lembrar dos direitos humanos, cooperar, né, com o meu próximo, com a sociedade, com todos. Isso é uma competência da BNCC que a gente deve levar para a vida, ensinar os alunos, lembrar na prova, né? Competência, empatia e cooperação. 10ª competência, responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia. Responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O que decorar? Ética, cidadania ativa, sustentabilidade e bem comum. Ótimo. Responsabilidade e cidadania é a nossa 10ª competência. Então, agir pessoal e coletivamente com autonomia. É muito interessante pensar nisso, nessa parte da autonomia, quando a gente pensa no SEI, nas creches, né? Centro de Educação Infantil. Os pequeninos que frequentam o SEI, eles são muito autônomos. É incrível como eles são autônomos. Enquanto você põe uma criança que não frequenta SEI, que fica em casa, que é criada pelos avós ou pelos pais, não frequenta a socialização ali com outras crianças, enfim. É muito diferente, né? A autonomia da criança que frequenta o SEI, ela é explosivamente nítida. E isso é maravilhoso, né? A criança consegue ali calçar os seus sapatos já muitas vezes com 2 aninhos, tirar e colocar, né? É claro que não vai conseguir amarrar o cardaço ali, mas com 3 anos tem muitos que já conseguem. Então, assim, é incrível, né, a autonomia que eles desenvolvem. Mas, além disso, nós temos aqui, né, na nossa 10ª competência, a responsabilidade, flexibilidade, é importante ser flexível, né? A resiliência, determinação, ser determinado, ser forte, não se deixar desistir pelas dificuldades da vida, tomando decisões com base em princípios éticos. Eita, o que é ética, hein? O que é moral? O que é ética, né? A ética, ela é uma questão mais social, né? A moral é a minha moral, a sua moral,
mas a ética é uma questão social, que o grupo de pessoas resolveu que aquilo é ético, então vamos trabalhar em cima da ética, né? Então, assim, a gente tem que ensinar nossos alunos, né, que olha, o que você fez não está certo, isso está errado, né? Isso vai ferir a moralidade do seu amigo, então já não é mais legal, é antiético. E talvez seja até mesmo interessante usar essas palavras com as crianças, né? Antiético, ético, não ético, para que a nossa sociedade já cresça desenvolvendo esse senso de ética e moral, que é uma coisa que está muito em falta, né? Infelizmente. Então vamos lá. Democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha que lindo. Imagina uma sociedade assim, hein? Sustentável, solidária, inclusiva. Gente, que isso? Seria o céu, né? As pessoas solidárias um com os outros, né? Não a favor apenas do seu próprio querer. Mas, pensando nisso, que decorar? Ética, cidadania ativa, sustentabilidade, bem comum. A 10ª competência vai falar de responsabilidade e cidadania, tá muito fácil, muito explicado, né? E é isso aqui. Claro que eu iria fazer um resumo. Porque são 10 competências. Se vocês forem como eu, li a 10ª e já esqueci a primeira. Então, vamos relembrar aqui. Resumo final. As 10 competências gerais. 1. Conhecimento. Compreender e aplicar o conhecimento para transformar a realidade. 2. Pensamento científico, crítico, criativo. Investigar, analisar criticamente e criar soluções. 3. Repertório cultural. Fruir e valorizar a diversidade de manifestação artística e cultural. 4. Comunicação. Expressar-se e partilhar ideias por meio de múltiplas linguagens. 5. Cultura digital. Utilizar a tecnologia de forma crítica, ética, reflexiva e responsável. 6. Trabalho e projeto de vida. Fazer escolhas conscientes com autonomia e responsabilidade. 7. Argumentação. Defender ideias fundamentadas em fatos, dados e direitos humanos. 8. Autoconhecimento, autocuidado. Cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções. 9. Empatia e cooperação. Dialogar, resolver conflitos, respeitar a diversidade. 10. Responsabilidade e cidadania. Agir com ética, autonomia e responsabilidade socioambiental. Uma dica especial aí, né, da banca da VUNESP. A banca costuma apresentar uma situação prática do cotidiano escolar, por exemplo, um projeto sobre horta sustentável, mediação de conflitos na recreação ou produção de podcast. E perguntar qual competência geral está sendo predominantemente trabalhada. Decore os conceitos-chave de cada uma. Eita, como que eu vou decorar agora? Amanhã já esqueci, né? Gente, é revendo, né? A gente sabe que é 10, então lê, fecha aí a tela e tenta lembrar os 10. Não conseguiu? Lê de novo. Decoração, decoreba? Muitas coisas têm que ser decoreba, gente, né? A gente pode ensinar os nossos alunos com decoreba? Não, não podemos, não. Eles têm que ter pensamento crítico. Nós temos pensamento crítico, mas nós não temos memória às vezes para tudo isso. Então, decorar isso daí, né? Tentar lembrar até mesmo se você começar, qual é a melhor forma de eu aprender? É eu colocar aquilo em prática, tá? Então, número 1, você lê aqui com atenção, conhecimento, compreender, aplicar conhecimento para transformar a realidade. Olha que interessante, nós já estudamos isso, com certeza, vocês todas já estudaram isso, mas veja bem, estamos conhecendo essa matéria, né? As 10 competências gerais. Então, o primeiro já é conhecimento. O que ele está falando? Que se a gente conhecer, vai transformar a nossa realidade. Vai transformar? Vai. Se você conhecer essas 10 aqui, se você lembrar, se você pôr em prática para você conseguir lembrar, você vai transformar a sua realidade. A primeira coisa é que suas aulas vão estar mais fluidas de acordo com o BNCC. A segunda coisa é que se você lembrar, você vai transformar a sua realidade passando no concurso público. Olha que interessante. Então, assim, 2, pensamento científico, crítico e criativo. Investigar, analisar, criticar, criar soluções. Vamos investigar este mesmo conteúdo. Vamos analisar criticamente. Será que essa BNCC está falando besteira? Será que, né, a minha crítica, ou favorável ou não, a respeito desse conteúdo? Criar soluções. Qual seria a solução para eu desenvolver no aluno isso? Uma vez que você consegue
colocar aquilo em prática, gente, vocês conseguem decorar, conseguem lembrar, tá? Então, mais do que decorar, tenta colocar em prática, tenta criar na sua cabeça situações que você vai usar aquilo para você conseguir lembrar, tá certo? E aí nós continuamos aqui, tem um gabarito comentado e as referências bibliográficas, e eu desejo a vocês bons estudos, tá? E até amanhã!